e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Aleluia. A ti toda honra e toda glória. A ti toda honra e toda glória. Nós nos prostramos aos teus pés, Jesus. Diante do teu altar, derramamos o nosso coração e as nossas lágrimas diante de ti. Aleluias, porque só o Senhor é Deus. Porque só o Senhor pode estender as mãos e atender essa pessoa e mostrar o quanto ela é amada por ti. Aleluia, 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 aleluia. Orienta lá bacia, ele canta, ele balabaixo, ele canta, balabaixo, te adoramos, Jesus. Nos colocamos aos seus pés. A ti nós glorificamos. Orienta lá bacia, ele canta, balabaixo, ele canta, balabaixo. Receba a adoração da tua igreja. Receba a adoração dessa pessoa que logo cedo veio te adorar. Receba a adoração dessa pessoa, meu Deus, nesse dia de Santa Ceia. Receba a nossa adoração, o nosso louvor. Receba agora, Jesus, aí nos céus. Que as nossas orações cheguem ao Senhor como uma oferta suave. Assim como foi aquela oferta do Noé, quando ele sai do dilúvio, sai da arca, e ele faz um sacrifício a ti. E a tua palavra diz que aquele sacrifício foi uma oferta suave, que entrou nas suas narinas aí nos céus. Aleluia, 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 aleluia. Oh glória, aleluia. Rababacia, canta, rabarabaixo, canta, rabalaias. Que nessa manhã essa igreja possa te adorar como uma só pessoa. Que essa igreja possa te adorar tremendamente. E que o Senhor receba a nossa adoração. Receba a nossa adoração como uma oferta suave a ti. Te adoramos, Jesus. Louvado seja o teu nome. E você que crê, diga obrigado, Jesus. E pode aplaudir o Senhor em forte. Glória a Deus. Amém, Jesus. Bom dia, irmãos. Pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Hoje nós vamos fechar aquele propósito do transbordar do céu, né? A gente está fazendo, colocamos esse propósito no coração de fazer transbordar do céu nesses domingos. Então eu queria voltar em Lucas 6, que aqui tem o versículo 38, onde Deus me deu esse propósito, né? Para Deus transbordar. Está pintando um pouquinho. Não sei se alguém sabe mexer no som aí, dá uma. Ele está. Eu acho que vai ter que diminuir o ganho aqui do retorno. Não entendo muito não, mas eu acho que é isso. Se diminuir um pouco o ganho do retorno, acho que para de apitar. Diga amém, Jesus. Houve um acidente aqui no início da estrada ali. Parece que um carro pegou um motoqueiro. Não sei se vocês viram, alguém viu? O senhor estava lá, né? Eu vi o senhor lá. Ele sobreviveu? Hã? Apareceu lá na hora. Não deu para conversar com ele? Ele estava. Não estava conseguindo ouvir ninguém falar. Vamos fazer uma pequena oração por ele, irmão? Eu não conheço ele pela roupa dele, ele já está vindo da comunidade ali, deve ter passado a noite. Ele estava bem sujo, bem largado assim, né? Mas estava de moto. Então não sei quem é, não sei se. Não importa quem é, importa que é um ser humano. Vamos só fazer uma oração bem rápida antes de começar a mensagem. Pai, eu não sei quem é, nem o nome, mas quando eu passei, eu vi o irmão ali abaixado, junto com o rapaz e outras tantas pessoas também, ali para ajudá-lo. E não importa se ele veio da comunidade, se ele tinha roubado moto, se o pastor te usou drogas, ou se era apenas talvez só um cidadão que saiu para comprar pão para sua família. Eu não sei. Não conheço o nome, nunca vi, não conheço,
mas eu sei de uma coisa: Ele também é a tua imagem, a tua semelhança. Então visita Ele agora, Pai, e de alguma forma dá vida a Ele. Em nome de Jesus nós te pedimos, dá vida a Ele. Obrigado, Pai. Amém. Obrigado, irmãos. Obrigado por me ajudar nessa oração aí. Bom, Lucas 6:38 diz: dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão. Então, se eu aprendo a dar em boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, eu vou receber exatamente a mesma coisa. O meu retorno daquilo que eu estou doando, que pode ser uma atenção, um amor, um carinho, uma oferta, pode ser uma ajuda, ou uma oração, como a gente fez agora por alguém que a gente nem conhece, pode ser uma ajuda a uma família com uma comida, com um alimento, pagando uma conta deles enquanto estão desempregados. Eu não sei, tem tantos meios, né, para você fazer uma boa ação para as pessoas. A gente não pode cair nessa coisa que o mundo está caindo, de se individualizar e se tornar egoísta. A gente não pode fazer isso. Ele está dizendo: se você consegue dar, você vai receber. Se você está dando em boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, você vai transbordar também, porque você vai ser retornado isso para você. Deus, ele sempre encontra o meio de retornar para você aquilo que você faz. Por isso que a Bíblia fala: o que você dá, você recebe; o que você planta, você colhe. É lei de Deus. Então a gente tem que melhorar aqui, melhorar nossos pensamentos, nossa maneira de pensar, e principalmente na nossa maneira de ver o próximo, né? Para que a gente possa, não é que você vai ser mão aberta para todo mundo, a gente nem tem sobrando para isso. Alguns até têm, mas quem tem parece que quer mais, né? É mais fechado do que quem não tem. É mais fácil uma classe média baixa, o pessoal que vive um pouco mais abaixo, ser mais solto, aberto para ajudar, do que outras pessoas que teria condição melhor. Mas Deus quer que você enriqueça, a gente vai ver isso hoje, mas Deus quer que você enriqueça sem deixar os seus princípios de lado. Eu creio piamente que Deus quer que você viva bem. Eu não consigo ver um Deus, o meu Deus, o Deus da Bíblia, eu não consigo ver um Deus que se alegra com a minha pobreza, com a minha dificuldade de não ter o que comer dentro de casa, de não ter como pagar uma conta, ou pagar um aluguel, ou ter uma casa. Eu não vejo Deus desse jeito. Eu vejo Deus querendo o bem da gente, né? Ele quer o meu bem, né? Então, a Bíblia fala que prosperidade é dom dele. Ele é dom da prata e dom do ouro. Então eu creio nisso. Mas muitos de nós, sem ter, já são egoístas. Se tiver, então vai pisar em todo mundo. E quantos você deve conhecer assim? Que melhorou um pouquinho de vida, está pisando no pai, está pisando na mãe, está abandonando o pai e mãe, está deixando a esposa que cresceu na pobreza com ele, mas agora ele virou empresário, prosperou, então tem que ter uma menininha mais bonita do que a esposa, mais nova que a esposa, e abandona a mulher que lutou com ele desde o início. A mulher servia no princípio, na dureza. Aí agora que ele está na prosperidade, a mulher não serve mais. Então a gente vê isso acontecer aos montes. Isso não é de hoje não, isso é antigo. Amém, Jesus? E Deus está dizendo bem claro: eu quero transbordar a sua vida, mas você precisa aprender a transbordar a vida de outras pessoas. Se você faz isso, com a mesma medida que você mede, você vai ser medido. Amém? E essa foi a mensagem que Deus me deu, para a gente poder fazer essa Santa Ceia do transbordar do céu. Porque eu creio que Deus está lá querendo abrir as janelas para transbordar para a gente o que Ele tem para transbordar. Vai depender do que eu faço aqui na terra. Amém? E é isso que a gente vai ver hoje em nome de Jesus. Vamos lá, Lucas capítulo 12. Vamos aprender a transbordar. Quem quer aprender a transbordar aí, diga amém. Então vamos aprender hoje. Lucas capítulo 12. Amém? Lucas 12, versículo 13. E disse-lhe um da multidão. Estou escutando um barulho de folha aí, daí para lá, para cá. É Lucas. Lucas 12, versículo 13. Acharam? Amém.
Glória a Deus. Lucas 12, versículo 13. E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Então parece que uma pessoa está com dificuldade na repartição da herança e ele pede o mestre Jesus para fazer isso. Fala com o meu irmão lá, que o meu irmão está criando problema. Pede para ele repartir comigo a herança. Aí a resposta, versículo 14 e 15. Mas ele lhe disse: Homem, quem lhe pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, da ganância, né? Porque a vida de qualquer não consiste na abundância do quê? Eita, Jesus era demais. Olha para mim. Jesus está dizendo o seguinte: tem coisas que vocês precisam resolver entre vocês. Eu não vou me meter, não. Não vou me meter, não. Você quer investir seu dinheiro? Investe. Hoje em dia, isso está virando moda mesmo, investir. E não é nada de errado você investir seu dinheiro. Né? Errado é ficar tentando a sorte aí em jogos de azar, como alguns ficam aí, totobola, solta assim. Nem sei se existe isso ainda. Na minha época de jovem existia uma coisa chamada totobola. Não sei se ainda existe isso. Isso aí você tem que pular fora. Agora, você tem seu dinheiro, pode investir? Investe. Agora, você precisa pedir a Deus sabedoria, mas você tem que entender o que você está fazendo no seu investimento. Entende? Você tem que se preparar. Você tem que fazer um curso, tem que ver quem já fez isso, conversar com a pessoa, tem que saber para você como que eu invisto. A maioria não sabe como investir, eu não sei como investir. Outro dia, só de brincadeira, eu coloquei R$100 na criptomoeda. Eu vou ver o que é isso aqui. Aí coloquei, deixei lá, R$100, comprei, não sei quantas criptomoedas. R$100 só. Aí botei. Passou, acho que 6 meses, eu fui lá olhar, tinha R$102. Aí eu falei assim, que furada! Quer dizer, tudo bem, mas aí você vai ver proporcionalmente, R$100 só, né? Se fosse 1.000 seria 200, então, se eu for pensar proporcionalmente, aí você vai pensando, mas eu coloquei só eu vi assim, eu vou pegar isso aqui, vou fazer só para ver. Mas eu não sei, eu preciso fazer um curso para aprender a investir, conversar com quem sabe, para saber onde eu invisto, se é imobiliário, se onde que eu vou ser CTB, CTI, essas coisas todas aí. Nem sei a maioria dessas siglas, nem sei o que quer dizer, então tem que aprender. Aí, Jesus não vai se meter nisso. Entendeu? Ele vai te dar a direção, ele vai te dar a capacidade, ele vai te dar a inteligência, ele vai te dar tudo isso, você pode pedir a ele isso, mas é você que tem que estudar, ver, bolsa, essas coisas. Se você tiver tempo para sentar, para fazer curso, você vai fazer e vai começar a ver especialistas do assunto, como é que isso funciona, e você vai começar a fazer. Tem gente aí que hoje vive disso, nem trabalha mais, só vive disso, mas tem que saber fazer, porque também tem pessoas que começaram a investir e perderam todo o seu dinheiro, estão na pobreza, porque foram atrás da lábia dos outros, e investiram tudo que tinha, e perderam tudo. Então tem várias situações. Aí você quer que Jesus agora guie você em tudo. Jesus falou assim, quem me colocou como juiz para tratar a repartição da herança de vocês, rapaz? Quem me colocou como? Não, eu vim para pegar e trazer de volta as ovelhas perdidas do meu pai. Eu vim para salvar. Eu vim para libertar. Eu vim para fazer essa obra. Amém, Jesus? Foi isso que eu vim fazer. Agora você quer que eu me meta numa situação que é você que tem que aprender a fazer a coisa? E ele dá uma bronca na pessoa. E aí ele vai falar de avareza, de ganância. Logo depois ele vai dar ensinamento sobre a avareza. E ele não vai falar contra a riqueza. Ele não está falando contra a riqueza. Ele está falando com o rico que vira ganancioso. A pessoa que vira gananciosa. Que no lugar de receber e repartir, e saber fazer as coisas, ajudando pessoas, ajudando a obra de Deus, ajudando o evangelho a crescer, ajudando pessoas do lar que estão ali precisando, essa pessoa no lugar disso,
ela só quer mais. Ela vê aquela fila aquela condição, aquela condição de chegar e prosperar muito, e ela fica cega, completamente cega. Amém? O Adalberto conhece ele. Leva ele ali, Adalberto. Conversar com ele, orar por ele. Já. Leva ele ali do lado então. Se for o caso, leva ele no médico. Faz uma oração por ele lá, pastor. Em nome de Jesus. Tem que ver o que é. A vida é só. Leva ele lá. Acompanha ele, ora por ele e vê o que está acontecendo. Amém? Glória a Deus. Então, a Bíblia fala, Jesus veio e fala, ele vai falar com aquele homem assim, ó: quem me pôs a mim por juízo ou repartidor entre vós? E disse: acautelai-vos, tenha cuidado e guardai-vos da avareza. Cuidado se vocês estão ficando avarentos, tem tanta coisa para fazer, estão preocupados com a herança, essa repartição aí. Porque a vida de qualquer pessoa não consiste na abundância do que possui. Então assim, não é o que você possui que determina quem você é no mundo espiritual. Pode até determinar quem você é no mundo social, aqui na terra. Mas no mundo espiritual, o que você tem, o que você conquista, não determina quem você é. Por isso Jesus falou: dificilmente o rico vai entrar no reino. Dificilmente. Porque a pessoa fica rica e esquece dos outros. Ela fica rica e só quer enriquecer mais. Ela pega aquele filão para ganhar dinheiro e começa a querer ganhar, fica cega com aquilo. Abandona pessoas que amam, começa a fazer um monte de besteira na vida e agora só quer saber de riqueza, de vida boa, de saber de ter mais e mais e mais e mais, enquanto tem pessoa morrendo de fome do lado e a pessoa fala: isso não é problema meu. Mas como não é problema meu? Você prosperou para quê? Só para se encher de dinheiro, se encher de coisa boa? E as outras pessoas você pode ajudar? E a obra de Deus, como é que fica? Tem gente que está dentro da igreja, mas é muito avarento, irmão. Deus já prosperou 10 vezes mais e a pessoa não consegue fazer uma oferta 10 vezes mais, semelhante ao que ela prosperou. E Deus abençoou, Deus estendeu a mão, Deus abriu a porta e a pessoa foi inteligente, foi lá e fez. Mas tem coisas que somos nós que temos que fazer. Por isso que em Lucas 6 ele fala, 38, dá e dá-se-vos-á. Ele está dizendo: eu vou te abençoar, eu vou, mas você quer seguir sozinho? Você quer esquecer por que eu te abençoei? Para que eu te abençoei? Aí quando ele fala que que a gente tem que ter cautela e que a vida de qualquer não consiste na abundância que possui, Jesus está falando para aquele homem assim: ó, você vai perder sua salvação se você continuar com um olho só no dinheiro, com um olho só nessa herança. Em vez de me pedir uma palavra de salvação, você está me pedindo para me meter nessa situação de vocês. Isso é situação de família. O que eu tenho que me meter nisso? Vocês têm que resolver isso. Para de ser ganancioso, um brigando com o outro por causa da herança. São dois homens, é simples. Tem uma herança dividida no meio, acabou. Mas por que essa briga toda? Não é assim? Pastor, meu pai faleceu, minha mãe tomou conta, mas minha mãe faleceu, agora tem uma casa, tem eu e meu irmão. Tá maior briga quem vai ficar com a casa. Ué, mas por que está brigando? É uma casa só, são dois irmãos, vende metade fica para cada um. Você faz o que você quiser com a sua metade. Não seria simples? Os dois são filhos, é uma casa só, mas não está brigando agora, porque ele tem ou não tem, mas é herança, todo mundo tem direito à herança. Se a pessoa tem muito e quiser liberar, também não é nada demais. Poxa, eu tenho 3, 4 casas, minha mãe morreu, meu pai morreu, meu irmão não tem casa nenhuma. Não, irmão, eu libero para você essa herança, fica com a casa para você, eu não preciso. O que tem demais fazer uma coisa dessa? Poxa, não tem nada demais, mas a pessoa tem, e enquanto ela tem, mais ela quer. E Jesus está mandando ela ter cuidado com isso aí, isso é avareza, isso é ganância. E isso vai fazer a pessoa tirar o foco da eternidade. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Amém, Jesus? Dá e dá-se-vos-á. Vão te devolver, mas em boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Mas você tem que aprender a fazer para receber. E a maioria não está aprendendo a fazer. Até a obra de Deus, a gente vê que é tão importante. Tem muita gente que pode fazer mais e não faz. Amém? Não faz. Só pensa em si.
Só pensa no que pode ganhar, não pensa na obra de Deus. Tem que abrir os olhos com isso. Diga graças a Deus. Aí ele vai continuar, e no versículo 16, ele vai contar uma parábola para a gente. E propôs-lhes uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Então o homem era rico e produziu muito naquela vez. E arrazoava ele entre si. Olha a preocupação dele, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e direi à minha alma: olha o que o homem gosta, ó. Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. O que o homem gosta? Descanso, descansa, come, bebe. O homem gosta disso aqui, ó. Descansar, comida, bebida e folgar. Não importa se do lado tem alguém morrendo de fome. Eu trabalhei para isso. Glória a Deus que você trabalhou para isso. Não, não vou ajudar a igreja. Não vou fazer uma oferta diferente. O que eu trabalhei foi para mim, para minha família, não foi para a igreja. Não pensa na oferta, não pensa na igreja, pensa na obra, pensa na alma. Quando você faz uma oferta para a casa de Deus, você tem que pensar na obra de Deus, tem que pensar naquilo que Deus mandou ser feito da igreja, que é salvar vidas, que é abrir mais igrejas, que é visitar países que hoje não têm o Evangelho, que as pessoas estão em guerra o tempo todo. É isso que a igreja tem que fazer. E a sua oferta na igreja tem que ser pensada desse jeito. Mas tem gente que realmente deixou esse espírito entrar. Mesmo sendo rico, Jesus não está criticando esse rico. Aliás, ele não está criticando a riqueza desse homem. Ele está criticando a atitude desse homem. Tá? Ele está falando, aí ele construiu coisas maiores, pegou aquela sobra toda que tinha, foi além do que ele esperava, foi transbordante. E ele então decide fazer celeiros maiores, para que ele pudesse guardar tudo para ele. Tudo é meu, eu que trabalhei. Está certo, você que trabalhou é seu. Mas o que Deus está dizendo é: você precisa aprender a repartir abundantemente, para que a próxima colheita também seja abundante. Amém, Jesus? A gente está falando de colheita, isso serve para tudo. É igual quando você chega na velhice e você quer um monte de gente do seu lado e não tem ninguém. Eu questiono isso. Tem gente que fica assim: coitadinho do idoso, coitadinho do idoso. Mas por que ninguém quer saber dele? Para pensar. Esse idoso teve a vida inteira. E o que ele fez a vida inteira, ao ponto de ele ficar isolado, sozinho, e tem pessoas que não conseguem ficar com ele e ajudá-lo? Por que ele está tão sozinho? Não estou justificando isso. Eu acho que idoso é idoso, vamos ajudar. Mas por que ninguém quer ficar perto dele? Quem esse homem foi em vida? Quando tinha saúde? Devia ter sido o mais grosseiro da face da terra, mais avarento, deixando as crianças, seus filhos passar necessidade com dinheiro, tendo dinheiro, comprando coisa ruim, tendo dinheiro para comprar coisa boa, grudou nas bens, grudou nos bens, grudou, hoje não tem nada, está aí, dependendo até para ir no banheiro, até para se limpar, ficar dependendo. É isso que Jesus está falando, gente. Você não planta, você não colhe, ou você planta mal, colhe mal. Enquanto tem alguns que os filhos trazem até para perto, querem perto de casa, querem trazer para dentro de casa, querem cuidar o tempo todo, porque meu pai foi tremendo. Meu pai nunca me deixou faltar nada. Meu pai tirava dele para me dar. Entende? Eu não estou, vou falar de novo, eu não estou assim justificando o erro de ninguém. É idoso, tem que cuidar do seu idoso.
Mas quando eu vejo um idoso desamparado, porque ninguém quer cuidar dele, eu fico pensando nisso. O que houve com esse homem nos anos anteriores, até ele chegar nesse ponto? Como ele tratou a família, como ele tratou a vida dele, para hoje ele ser tão sozinho, para hoje ele ser tão isolado. E de vez em quando alguém vai lá, vê uma roupa, vê uma comida e sai fora, não quero ficar perto dele. Porque tem gente que mesmo, por incrível que pareça, irmão, tem gente que mesmo na acamado, dependendo até para se limpar, a pessoa continua grossa, continua avarenta, continua difícil de lidar. Nem nessa hora a pessoa se quebranta. É disso que Jesus está falando. E ele vai falar isso aqui agora. Ó, versículo, vou ler o 19 de novo. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens. Esse homem, né, que fez outros depósitos maiores para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, versículo 20: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, e não é rico para quem? Então Jesus está criticando a riqueza desse homem? Não, Jesus está criticando que ele enriqueceu, e quanto mais ele enriquecia, mais ele esquecia os princípios de Deus. Aí você vai lembrar que Jesus está contando essa parábola porque um homem está pedindo a ele para se meter na divisão de uma herança. Não sei se essa parábola fala do pai desses dois, que ensinou mal a eles. Pode até ser. Pode até ser. A história pode ser essa. E ele contou a parábola exatamente dos dois filhos que perdeu o pai e agora estão brigando pela herança. E um deles está querendo que Jesus se meta nessa briga. Não dá, irmão. Diga amém, Jesus. Não dá, é igual o casamento. A briga de marido e mulher, ninguém mete. Ninguém mete a colher, né? Eu sempre lembro quando eu falo sobre casamento, que uma vez eu era jovem e eu vi um casal cheio de cachaça brigando, e ele empurrava ela no chão, ela via aquela tapa nele, ele empurrava ela no chão de novo, aquele tapa, e ele começou a dar tapa nela também. O policial veio, viu ele batendo na esposa, grudou o pescoço dele, puxou, quando puxou, ela olhou, pulou em cima do policial, começou a dar no policial: não bate meu marido não, solta o meu marido, solta o meu marido. Aí o policial soltou e falou assim: vocês não prestam, tudo sem vergonha, e foi embora, deixou os dois brigando lá. Não, aí pararam de brigar, aí saíram de mão dada, abraçados, se amando novamente. Os cachaceiros lá, saíram para lá. Aí você vai me chamar? Vai me chamar. Aqui, quando eu fui pastor em Noan, tinha um casal, a mulher era convertida e ele não. De vez em quando eu ia na rua pegar ele para levar ele para casa. É cachaceiro. E depois se converteu. Aí mudou a vida deles, graças a Deus. Deus honrou a gente lá e ele se converteu. Mas eu ia lá pegar. Uma vez eu fui pegar ele, bêbado, para levar para casa, ele queria me bater. Quem mandou me meter numa coisa dessa? Não é para me meter, tem que orar, eu sou pastor, tem que ficar metendo em briga de marido e mulher, em cachaceiro, quer ficar nas cachaças, o que eu posso fazer? A gente está aqui para ajudar, para dar abundantemente a vida de Deus para eles, mas a pessoa não quer. E eu fui me meter, o homem que ele veio para cima de mim, irmão, queria me bater. Só que a rua, todo mundo conhecia a gente. E o pessoal começou a gritar: não vai fazer isso com o pastor não, o pastor vive te ajudando, você não vai fazer isso com o pastor não. Aí entraram logo aquele pessoal do deixa disso, entraram, seguraram ele, aí levamos ele para casa, ele tomou um banho, se sossegou lá, mais para frente ele se converteu de verdade, ele virou servo de Deus, casaram, tudo, foi bonita a obra ali. Mas que te meter nisso, irmão? Tem coisa que Jesus não vai se meter, ele está querendo que você aprenda. Amém, Jesus? E você vê claramente na parábola, quando ele termina a parábola, versículo 21, que ele fala assim: assim é aquele. Aí ele abre para todo mundo. Ele agora está ensinando ao homem que pediu para ele ajudar na repartição da herança, através dessa parábola, mas agora ele vai abrir para todo mundo. Ele fala assim: assim é aquele que para si ajunta tesouros, mas não é rico para com Deus. Ele não está falando contra a sua riqueza. Ele quer que você enriqueça. Ele quer que você saiba investir e tenha
dividendos do seu investimento, Ele quer que você abra seu negócio, Ele quer que você tenha uma boa aposentadoria, Ele quer que você viva bem, tenha seu carro para se locomover, tenha sua casa para descansar, Ele quer que você tenha isso, Ele não quer que você esqueça de Deus. Aí tem gente que não gosta de ouvir, mas o crente precisa pensar mais na obra de Deus. E precisa dobrar o joelho, não é só para pedir, para libertar o filho das drogas, para tirar a filha do tráfico, para curar fulano que está enfermo, para trazer de volta aquele que está quase morrendo. Você precisa aprender a dobrar o joelho para dizer: Senhor, esse mês como que eu posso ofertar a tua casa? Poucos fazem isso. Poucos fazem isso. Senhor, esse mês eu queria prosperar naquilo que eu faço para o meu dízimo ser maior. E eu queria melhorar minhas ofertas. Me dá condição para melhorar minhas ofertas? Poucos fazem isso. Não é importante para alguns fazer esse tipo de oração. A gente pede, sexta-feira eu comentava isso aqui. A gente pede muito, pede. Só vive pedindo. E a gente não para ver quando Deus pede algo da gente. Ele pede para trazer todos os dízimos e todas as ofertas alçadas. Ele promete que vai abrir a janela dos céus. Mas a gente não faz essa oração. Devia fazer essa oração. Diga amém, Jesus. Lembra que eu contei para vocês de uma senhora de Nova Friburgo que me pediu oração para sair não é aposentadoria não, é a pensão do marido. O marido era americano. Então lá nos Estados Unidos estava enrolada. Ela ia receber aqui. A pensão dele era uma boa pensão. E ela tinha um salário, ela dava uns dízimos, dava o salário mínimo dela e tudo. E ela falou comigo: pastor, só pode orar para sair? Porque hoje eu dou o dízimo do salário mínimo, mas eu quero que essa pensão saia, porque aí minha vida vai mudar. E eu falei para ela assim: eu vou orar então para a senhora poder dar o dízimo de 500 reais. Na época eu falei 500 reais. Há muitos anos isso. Era um dízimo grande, 500 reais naquela época. Hoje ainda é um bom dízimo, né? Poucos ganham 5 mil reais. E quando eu falei com ela assim: eu vou orar para a senhora poder trazer para a igreja o dízimo de 500 reais, ela quicou, quase me deu com a bengala na cabeça. Não, o senhor está maluco? Está maluco? Eu nunca vou dar o dízimo de 500 reais. É muito dinheiro, pastor. Eu vou dar dízimo de 500 reais? O senhor não está entendendo? Eu falei: irmã, a senhora que está entendendo. Eu vou orar a Deus para que essa pensão do seu marido seja pelo menos 5 mil reais. Como assim? É porque o dízimo de 500 significa que a senhora ganha 5 mil e vai sobrar 4.500. Ela parou assim, me olhou. Pode orar, pastor. Pode orar, pastor. Pode orar agora. Pode orar. Entendeu? Quer dizer, é uma pessoa que realmente está apegada àquele negócio ali. A pessoa nem para pensar direito nas coisas. Depois, quando ela viu que eu expliquei para ela que ia sobrar 4.500, que então ela teria uma pensão de 5 mil, ela rapidamente pediu. E eu fico na dúvida se ela conseguiria ser fiel nos 500 reais. Porque tem gente que prospera e deixa de ser fiel, porque acha que agora é muito para a obra, é muito para a igreja. Eu vou dar isso para a igreja, não é para a igreja, é para a obra de Deus. É para as almas serem ganhas, é para se abrir novas igrejas, é para se ganhar novas almas, é para se levantar novos pastores. Está cheio de jovens que precisam ser pastores e tem que ter condição para levantar novos pastores. E está escasso. De pastores. Antigamente era fácil levantar pastores. Rapidamente você levantava um monte de pastores. Hoje em dia, eu estou há 8 anos aqui. Levantei o Ailson, hoje é pastor. Pedro Henrique. O Biratã. Pastor Ian, 4. 8 anos, 4 pastores. Tem mais alguém? O Abner, 5. Não lembro mais ninguém. Não, teve a Railane, mas que voltou a trabalhar agora, largou o ministério, largou a obra, mas está como obreira, como membro da igreja. E a Fernanda também saiu, foi trabalhar e está como membro da igreja. Eu acho que isso aqui, acho que foram esses. 8 anos para levantar 5 pastores na igreja. Desses 5 pastores, o Abner e o Ian seguiram a vida deles, registraram pela igreja, tem suas igrejas. Ele aqui é o único registrado, não consegui registrar ainda os outros 2. É o único que está registrado, está aqui comigo agarrado aqui, não quer me largar de jeito nenhum. Não aguento mais. Amém, Jesus?
Quer dizer, aí a pessoa não entende que Deus quer dar em abundância para ela. Mas Ele fala, dai e dar-se-vos-á. Deus não está preocupado se você está rico, Ele está preocupado se você está rico e está esquecendo do reino. Essa é a preocupação dele. Ele não está preocupado, pelo contrário, a Bíblia fala que Ele ama a prosperidade do servo dele. Agora, quando começa a agir desse jeito, por isso que Ele falou com esse rapaz, fala com o meu irmão lá para repartir a herança correta comigo, mas quem me fez juiz para ficar no meio de vocês? Deixa eu contar uma parábola para você. Havia um homem que era rico, mas teve uma colheita dele que foi boa demais. Ele, no lugar de pegar a sobra da colheita e abençoar pessoas, sabe o que ele fez? Ele quebrou tudo e construiu tudo maior. E juntou tudo. E agora ele acha que não precisa trabalhar, vai ficar um bom tempo agora só descansando num bem bom. Só que essa noite vai te pedir a alma. Deus vai te pedir sua alma. E agora? Vai ficar aquele monte de celeiro cheio lá, e os filhos, os dois, vão ficar tentando repartir isso e brigando entre eles, porque você não ensinou bem seus filhos. Porque a parábola é contada porque um homem pede a ele ajuda para repartir uma herança. Amém, Jesus? Então Deus quer você bem, mas não avarento, não ganancioso, não gananciosa. Deus quer que você quer investir? Vai investir, mas se prepare para investir, porque Deus não vai ficar parado no computador vendo na bolsa a empresa que caiu, a empresa que subiu, se eu tenho que comprar, se eu tenho que vender, se eu tenho que não sei o quê. Ele não vai ficar olhando isso para você, não. É você que vai ter que ter um tempo separado para aprender a investir, para não perder seu dinheiro e depois ficar culpando a Deus. Deus não me ajudou. Ajudou, mas você que não se ajudou. Amém, pessoal? Não adianta encher seu celeiro para depois ficar lá descansando, comendo, bebendo e dormindo. Tem que continuar trabalhando. Aí você vai abençoando as pessoas, você também é abençoado. Diga amém, Jesus. Quer aprender a ter abundância, transbordar mesmo? Então, começa a ouvir o que Jesus tem para te dizer. E é isso que ele está dizendo. Bota na tela João 10:10 e você vai para Filipenses 4, versículo 19, aqui na Bíblia. João 10:10, Jesus falou assim, o ladrão, que a gente entende que é o diabo, veio para matar, não vem senão a matar, a roubar, a matar e a destruir. Segunda parte do versículo 10. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então tudo que diz respeito à sua vida, comida diz respeito à sua vida, quem não come morre, fica fraco, é ou não é? Sim ou não? Você vai comer todo dia, né? O seu corpo pede comida diariamente, manhã, tarde e noite, não tem jeito. Bebida, tem que ter uma bebida potável, uma água em condição de... Tem gente que está se entupindo de refrigerante, e pô, não fica reclamando com Deus quando começar a passar mal aí, e seu rim começar a falhar, seu fígado começar a falhar, e você aparecer a diabetes, não reclama não, porque tem gente que não para de beber refrigerante, não. E eu falo isso aqui toda hora. Uma pessoa está viciada em refrigerante. Tem que almoçar com refrigerante, tem que jantar com... Parece que não pode ter água no almoço e na janta. Não sei se a pessoa se acha pobre demais, ter água para beber. Não é nem para beber nada, não. Como sabia disso? O certo é você comer e 1 hora, 2 horas depois beber água. O certo é isso. Não é nem beber durante a comida. Mas tem gente que parece que tem que ter. Cadê refrigerante? Tem que ter, senão não come direito se não tiver. Pode parar com isso. E outra coisa, magreza não é sinônimo de saúde não, tá? Já falei logo olhando para o vídeo. Não, irmão, eu tinha um pastor, eu conheci um pastor, que ele era magricelo, assim, igual o Vitor. Então ele tirava onda com quem era mais cheinho, entendeu? Ele tirava onda. Um dia ele estava andando na rua, passou mal, caiu no chão, pegaram ele. Correram para o UPA. Quando foi fazer o teste, a glicose dele subiu lá para cima de 500. O médico falou para ele assim, agora você vai depender de injeção todo dia, você não se cuidou. Mas ele era magrinho, parrudinho, parecia que estava cheio de saúde. Não estava não. Não tinha exercício, não tinha alimentação boa. Era magro porque era o biotipo dele. Só por causa disso, porque exercício para ser magro não fazia. Comer coisa boa para ser magro eu não comia, era magro de ruim, minha mãe falava isso, magro de ruim.
Né? É lago de ânimo. Quer dizer, passou mal e até hoje agora deve ficar dependendo de injeção. Já tem anos dependendo de injeção porque ficou diabético. Aí a gente fala, mas a pessoa não quer se cuidar, quer que eu ache que depende de refrigerante, aí vai para o refrigerante diet. É igual aquela pessoa que se converte e não quer parar de beber cerveja, aí vai beber cerveja sem álcool. Para, irmão, larga esse negócio de beber cerveja sem álcool. Isso é seu passado que ainda está prendendo você, não entendeu isso? Seu passado que ainda está prendendo você, acha que precisa de cerveja. Aí não, agora é sem álcool, pastor, o senhor não pode reclamar. Mas não é o seu passado, irmão. Vai beber um suco de maracujá, vai tomar outra coisa aí. Diga amém, Jesus. Bom, então Jesus garante que ele veio dar vida e vida com abundância. Filipenses 4, versículo 19, é conhecido nosso. Vamos ler o 18, depois de ler o 19? Mas bastante tenho recebido e tenho a abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheio de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Então tudo que o apóstolo Paulo recebe dessa igreja, enviado pelo Epafrodito, para sustento dele, são ofertas, alimentos, coisas que ele precisava. Ele diz que tudo isso veio e isso foi cheiro suave. Deus olhou para aquele povo de Filipenses e gostou do que eles fizeram. E estavam preocupados com o ministério do Paulo, preocupados com a obra de Deus que era feita pelo apóstolo Paulo. E eles enviaram essas ofertas para o apóstolo Paulo. E o Paulo fala que Deus recebeu isso com cheiro suave, um cheiro de suavidade. Ele recebeu aquelas ofertas como sacrifício agradável e aprazível. Foi assim que Deus viu a atitude daquela igreja. Coisa saudável, suave, aprazível. Você acha que Deus não vai abençoar essa igreja? Você acha que Deus não vai dar mais a essa igreja? Vai dar mais que vai dar abundantemente. Ele veio para nos dar vida abundante, mas ele fala, dai e ser-vos dado. Essa igreja se torna uma bênção. Aí ele vai falar assim, versículo 19, o Paulo vai abençoar essa igreja. Ele vai dizer, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por quem? Jesus Cristo vai estar na vida de vocês. E para a glória dele, vocês não vão ter falta de nada. Olha a bênção que o Paulo está dando para os filipenses. Mas por que Paulo está dando essa bênção para os filipenses? Porque os filipenses deram abundantemente para ele a oferta. Que ele entendeu que chegou suave a Deus essa oferta. Deus viu como sacrifício aprazível aos olhos dele. Então o Paulo se sentiu livre para chegar e dizer, pode ficar tranquilo, filipenses, não vai faltar nada para vocês. Vocês souberam repartir abundantemente, então vocês vão receber abundantemente. Vocês souberam repartir de maneira agradável a Deus, então Deus vai prosperar você agradavelmente. Amém, Jesus? De alguma forma, Deus começou a abençoar aquela igreja, para eles trabalharem, terem bom salário, prosperarem nas suas colheitas, colherem bem. Deus começou a dar a eles essa capacidade e essa sabedoria. Diga amém, Jesus? É isso que eu estou falando. E era isso que Jesus estava comentando quando deu aquela parábola para aquele homem que pediu para ele se meter na repartição da herança. Ele fala, o que eu tenho que me meter na riqueza de vocês, na herança de vocês? Está errado isso aí, mas isso é culpa dos seus pais. E não ensinaram direito. Eu vou contar uma parábola. Tem um homem, aí ele conta a parábola. Poxa, já era rico, agora recebeu muito mais. E no lugar de ajudar, distribuir para os fazendeiros vizinhos que não tiveram uma boa colheita, ele quer destruir tudo e construir tudo novamente, para ter mais, para depois ficar folgado. Aí se ele morre, fica como? Fica igual você, rapaz, que está aí querendo que eu me meta, brigando com o seu irmão por causa de herança. A gente tem que olhar mais para o céu, irmão, e menos para a terra. Por favor, eu não estou dizendo que você tem que agora ficar dando tudo para a igreja, não é isso que eu estou dizendo, não. Não coloque palavra na minha boca. Não
estou dizendo que você agora vai prosperar e ficar dando tudo para a igreja, não. Você tem que viver, tem que crescer, tem que prosperar, tem que investir. Amém, pessoal? Mas Deus fala contigo e você não ouve. Deus manda você fazer e você não faz. Você não dobra o joelho para falar com Deus sobre isso. A gente só pede, esquece de ver o que Deus está pedindo. E quando Deus pede, a gente até recua, porque a gente fica com medo. Vai faltar, mas se Ele pediu, não vai faltar. Então a gente precisa aprender a abençoar. Eu contei aqui na sexta-feira, que eu estava com a minha esposa na quinta, fui lá cuidar dos meus sogros, os pais dela, meus pais já morreram. Então, meus sogros para mim, eu trato como pai e mãe. E aí a gente levou eles no hospital, no médico, tudo, depois levamos para casa e fomos no mercado. Quando a gente estava entrando no mercado, estou repetindo porque a maioria não estava aqui sexta-feira. Um rapazinho me abordou assim com um papelzinho na mão. Só tem um minuto, eu posso ter um minuto da sua atenção? É rapidinho. Eu falei, não, meu senhor está precisando de fazer essa compra aqui? Eu não posso. Aí entrei rapidinho. Te liguei, comprei o que tinha que comprar, estava faltando na casa lá, voltamos, passei por ele, eu vi ele, não me abordaram mais, não foram enjoados. Ele, duas meninas, estavam com colete, uma caixinha com coisa de comida, e eu passei por eles assim e aquilo me incomodou. Me incomodou, eu falei, vou voltar lá. Aí minha esposa está aqui, sabe, ela sabe do que eu estou falando, para não deixar mentir, como dizem, né? Aí eu voltei, peguei a carteira, tirei o dinheiro e dei para eles. Aí ela falou assim, não, primeiro eu perguntei, o que vocês estão fazendo? Né? Qual o trabalho vocês estão fazendo? Eu falei, não, a gente está arrecadando dinheiro da igreja tal, do pastor tal, a gente está arrecadando aqui alimentos para levar para a instituição tal. Eu falei, que legal. Eu já fiz a conta, e eu peço perdão de ter dado atenção antes, porque realmente a gente estava acelerado, mas está aqui o dinheiro, vai lá e compra. Aí ela falou, não, dinheiro a gente não recebe. Não, mas é só entrar lá e comprar, compra o que vocês precisam, vai lá e compra. E deu o dinheiro. Que dinheiro vai fazer falta? Não vai. Não vai, irmão. Amém, Jesus? Não vai, pastor, mas eu não posso dar 100 reais uma pessoa comprar. Não, mas então dá 50. Ah, mas eu não posso dar 50, então dá 5 reais. Quanto é 1 quilo de café? Hã? Depende do café. Calma aí, gente. Que isso? Mexi com vocês, hein? É uma cafezada danada aí, hein? Depende, né? Tem café que é 15, 14, 13, tem café que é 18, 20, 22, 25. Meio quilo, né? Ah, é isso que vocês estão aí falando, né? Meio quilo. Ah, tá. Quanto é meio quilo de café? Mais baratinho. Não. Mais baratinho, gente. Deus do céu, sério? Então o café que a gente compra é o mais baratinho, porque eu compro café tudo a 18, dizendo, eu só compro café nesse preço. A gente está comprando café barato. É por isso que o café é meio ruim. Agora que eu entendi. E eu estou crente que você vai o nome bonitinho, né? Tá bom, a gente tem que pensar nisso aí. Tá bom, irmão, tudo bem, para de reclamar, para de chorar. Então compra pelo menos 1 quilo de açúcar. Quanto é 1 quilo de açúcar? 4, 5 reais. Pronto, acabou. Se você pode comprar 1 quilo de café para aquela pessoa, compra 1 quilo de café, 20. Se não tem como, compra 1 quilo de farinha, 1 quilo de açúcar, um negocinho de macarrão. Quanto é um negocinho de macarrão daquele pequenininho assim? 6 reais? Então, a gente precisa ter a visão do próximo. Amém, Jesus? A gente precisa ter a visão da obra de Deus. A gente precisa ter essa visão do Paulo. O Paulo está abençoando. O Paulo é pregador, não tem muito o que fazer. Ele andava ele era um missionário, né? Ele tinha vários serviços missionários. Ele estava no trabalho missionário. Então ele dependia da ajuda das pessoas. Só que essa igreja foi tão abençoadora para ele, que ele já fala para eles assim, ó, Deus recebeu a oferta de vocês que vocês estão me dando para o meu sustento. Deus recebeu como uma oferta saudável, agradável para ele. Então eu vou te dar uma bênção. O meu Deus vai suprir todas as suas necessidades. Pode reparar que ele fala o meu Deus, ele não fala o nosso Deus. Ele não se importou com a fé daquelas pessoas.
Ele viu a ação, irmãos, a gente vive pela fé, mas a sua ação vai determinar, tá? Porque falar que tem fé é fácil, falar que crê em Deus é fácil, falar que crê em Jesus é fácil. É a sua ação que vai determinar a sua fé. E a ação daquela igreja fez com que o Paulo eu não posso dar o dobro do que vocês me deram, porque eu não tenho condição, eu sou um missionário, fico para lá e para cá, não tenho dinheiro, não tenho nada. Então, tá, eu não tenho, mas o que eu tenho eu vou dar. O meu Deus, segundo as suas riquezas, que é infinita, vai suprir todas as vossas necessidades para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? É a bênção. Eu creio que não faltou nada para essa igreja. Essa igreja foi uma bênção, em termos emocionais, psicológicos, familiares, financeiros. Não faltou nada. Por isso que Jesus está falando de avareza lá naquela parábola. O avarento só pensa em si. Ele não consegue. Ele até reconhece que Deus abençoou, que Deus prosperou, mas ele não prospera a oferta dele. Ele reconhece aqui, e até fala para depois que ele peguei, prosperei muito, legal. E aí? E aí? Nada. Continua a mesma coisa. Não melhorou, não fez mais pela obra de Deus, não fez mais pelo próximo. Uma hora você vai sentir isso. Você dá em abundância, você recebe em abundância. Diga amém, Jesus. Está dando para entender? Fica triste comigo não, irmão. Você quer aprender, você falou para mim que queria aprender a prosperar, queria aprender a ter abundância e transbordar. É isso que eu estou tentando te mostrar aqui. É assim que a gente vai transbordar. Provérbios 14. Provérbios 14. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu gosto muito desse versículo, eu aprendi esse versículo há muitos anos. Muitos anos atrás. Versículo 4. E aí? Não havendo bois, o celeiro fica limpo. Coisa linda, né? Limpinho. Tem nada para... Está tudo limpinho. Não tem boi, então o boi não suja, está limpinho. Mas, pela força do boi, o que acontece? A gente tem que ser boi. Amém, Jesus? Irmão, a sua fé tem que ser forte como um boi. A sua confiança em Deus tem que ser forte como um boi. Sem boi, não tem colheita, não. Vai ficar aquela coisa morna, mais ou menos, fria, uma hora vai, uma hora vem, uma hora cai, uma hora está de pé, e xoxa, sabe? Minguada. Está limpo. Também ninguém trabalha. Não tem um boi para arar a terra. O boi vai chegar, o boi vai sujar, mas ele vai trazer a colheita. Então eu tenho que me preparar. Amém, pessoal? Eu tenho que deixar Deus me dirigir. Eu tenho que ser esse boi aqui. Eu tenho que vir para o altar mesmo passando mal. Não tem essa história não. Eu tenho que pedir a Deus revelação. O outro estaria orando para ficar curado. A pessoa passando mal está orando para poder pregar. O pastor mesmo passando mal. Mas é isso. Tem que fazer, ué. Não fuja daquilo que Deus está lhe dando. O Paulo está dizendo, vocês me deram com tanta abundância, que foi suave aos olhos de Deus, e eu vou abençoar vocês. O meu Deus vai prosperar vocês de uma maneira que vocês não vão nem entender direito. Vai suprir todas as suas necessidades. E se quer seguir Filipenses, vai prosperar muito. Deus quer a sua prosperidade. Amém, Jesus? Ele só não quer que você permita que o espírito de ganância e de avareza entre em você. E você acha agora que tudo gira em torno de você. É como se você tivesse um Deus particular. Um Deus só para você. Que te atende a hora que você precisa. Você esquece do mundo em sua volta. Esquece da obra em sua volta. Das almas que estão perdidas. Esse homem que foi atropelado lá.
Não sei se ele vai ser salvo se ele morrer. Nós oramos aqui, tomara que ele não morra. E tomara que ele mude a vida dele. Porque se ele morre com Jesus, está tranquilo. Mas sem Jesus, perdemos uma alma para toda a eternidade. Não tem mais o que fazer. Amém, Jesus? Então a gente tem que focar nisso. Tirar o foco daqui e colocar o foco lá. Jesus foi claro. O bem da pessoa não consiste pela riqueza que ela tem. Ela precisa olhar para o céu. É lá que está a sua riqueza. Não significa que você tem que ser relapso com as suas finanças aqui. Não. Não significa que você agora vai dar uma loucura para pegar tudo que você tem e dar para a igreja. Nada disso. Nada disso. Porém, você precisa fazer mais. A gente precisa fazer mais. Você precisa orar para poder fazer mais. Diga amém, Jesus. E a gente pode fazer. Pode. Estou te falando. A gente pode fazer. Como vocês mesmo falaram para mim aí. Tem café de 26, mas tem café de 14, 15. Então, a gente pode fazer mais. Né? Está dando para entender? Segundo Crônicas, capítulo 31, eu quero ver o exemplo de um rei. Já estou terminando já. Um rei que foi muito abençoado. No final ele ia morrer. Deus deu 15 anos para ele. O homem era uma bênção. Segundo Crônicas 31, versículo 1 em diante, diz assim, ó: E acabando tudo isso, todos os israelitas que ali se achavam, saíram às cidades de Judá e quebraram as estátuas, cortaram os bosques e derrubaram os altos e altares por todo o Judá e Benjamim, como também em Efraim e Manassés, até que tudo destruíram. Então tomaram todos os filhos de Israel, cada um para a sua possessão, para as cidades deles. E estabeleceu Ezequias as turmas dos sacerdotes e levitas, segundo as suas turmas, a cada um segundo o seu ministério, aos sacerdotes e levitas para o holocausto e para as ofertas pacíficas, para ministrarem e louvarem e cantarem às portas dos arraiais do Senhor. Também estabeleceu a parte da fazenda do rei, para os holocaustos e para os holocaustos da manhã e da tarde, e para os holocaustos dos sábados e das festas da lua nova e das solenidades, como está escrito na lei. O próprio rei, da própria riqueza dele, a prosperidade do rei Ezequias, ele faz tudo isso. Então o povo começa a prosperar, o povo abandona seus outros deuses, quebra as estátuas, ele desfaz de todas as práticas pagãs, eles são santificados. Aí eles começam a trazer e abençoar os ministérios, os sacerdotes, os levitas, começam a trazer as ofertas dele, e o próprio rei estabelece para a riqueza dele, do rei, ofertas, holocaustos, que ele mesmo começou a dar aos montes lá para a obra de Deus. O próprio rei. Não foi à toa que esse homem ganhou mais 15 anos de vida. 4. E ordenou o povo, moradores de Jerusalém, que desse a parte dos sacerdotes e levitas, para que se pudesse dedicar à lei. Isso aqui é bom para aquela pessoa que vive falando que pastor tem que trabalhar, que é tudo bandido, que só quer saber ficar na igreja para tirar dinheiro da pessoa. Nada disso. Aí, ó. Os pastores precisam se dedicar 100% à obra de Deus. E a igreja vai ficar aberta direto. Aqui fica de segunda a segunda aberta. Até sábado a gente abre de 9 às 15. Porque a gente nunca sabe quando a pessoa precisa. Mas tem que ter gente. E essa gente vai ter família. E essa gente tem que comer, tem que vestir, tem que se locomover. E tem que satisfazer as necessidades da sua família. Mas tem gente que ainda tem esse pensamento, irmão. Aí não consegue ser fiel. Mesmo estando na igreja, não consegue ser fiel. A pessoa acha que o pastor, além de pastor, tem que ser também aquele que vai trabalhar lá fora. Ela não entende o trabalho que é. Eu convido a pessoa a ficar um mês aqui. Essa pessoa que não entende isso. Um mês. Dando o seu WhatsApp para todo mundo. Igual eu faço. Um mês. Tá bom? E de preferência numa igreja menor. Porque quando a gente era da igreja menor, a gente que visitava, a gente que evangelizava,
A gente que ia nas ruas, a gente que ia catar cachaceiro na rua para levar para casa, era tudo eu e ela. A gente que limpava a igreja, era tudo eu e ela. Depois ela tem a igreja um pouco maior, tem um outro para ajudar, tudo mais. Os obreiros são mais obreiros, tudo fica mais fácil. Mas de preferência começando do zero. Dividindo quem tinha para dar para você, para sua esposa e para os seus filhos. Para poder, porque não tem dinheiro para comprar dois. Tá? Isso é para você antes de falar da minha classe. É crente, irmão. Crente falando. Não estou te falando. Eu não levo em consideração do que o pecador fala, não. Eu não levo, sinceramente, eu não levo em consideração. O pecador passa ali, outro dia eu estava saindo de carro aqui. Também quero ser pastor. Olha o carro do pastor. Você acha que eu vou levar em consideração o que o pecador fala para mim, irmão? Esse cara não sabe de nada, estava com a bicicletinha velha dele passando. Vai continuar assim, pensa desse jeito. Vai continuar assim, na miséria. Eu não vou levar em consideração. Agora, o que o crente fala, é crente falando, irmão. É crente que o pastor não pode melhorar um pouco de vida, que começa a criticar o seu pastor. Parece que o pastor não tem direito de prosperar. É crente, eu estou falando do crente. Se a igreja colocar uma coisa mais bonita, essa igreja está ficando rica, né? Pô, caramba, quem lembra do antigo ar-condicionado? Esse aí não é melhor? Pô, já ia ter gente aqui assim, ó, se fosse o outro, metendo a mão no ouvido, porque o barulheiro que ele fazia, e só vivia quebrando. Mas essa igreja fica... Crente, tá? Eu não levo em consideração o que o pecador fala, estou falando do crente. Você vê uma igreja linda, fala assim, para que isso? O crente falando, para que isso? A maioria desses crentes, se visse a igreja que o rei Salomão fez, ia passar, ia cuspir no chão. Ia falar, para que esse gasto todo? Para que isso tudo? Iam falar do Salomão. Mas foi Deus que mandou Salomão fazer daquele jeito. Agora passa a ver uma igreja lindona, que foi investida, e tem telão enorme, e aquela coisa linda, e mármore, e não sei das quantas. Em vez do crente falar assim, caramba, glória a Deus. Não, fica criticando. Para de criticar a igreja dos outros, irmão. Para de criticar as coisas da obra de Deus. Se você pode. Quem não pode, você sacode. Amém, Jesus? Mas não critica, não. As coisas de Deus precisam ser feitas assim mesmo. Se Ele deu condição, vamos fazer o melhor, velho. Quem vai fazer o pior para Deus? E o melhor para a gente? Bom. Agora eu já falei. Versículo 5. E depois que essa ordem se divulgou, olha só, irmão. Depois que essa ordem do rei Ezequias se divulgou, os filhos de Israel trouxeram muitas primícias de trigo, de mojo, de azeite, de mel e de toda a novidade do campo. Também os dízimos. Então, primícias e dízimos separados. De tudo que trouxeram em abundância. O povo começou a trazer as coisas. O Ezequias deu a ordem, ele mesmo tirou do tesouro dele, o rei, o próprio rei começou a fazer as doações, o povo começou a trazer e abundantemente oferta, primícias e dízimos, e foi trazendo, e aí o 6 diz assim, e os filhos de Israel e de Judá, que habitavam nas cidades de Judá, também trouxeram dízimos das vacas, até os animais também trouxeram dízimos, e das ovelhas, e dízimos das coisas sagradas. Então não foi só de animais, não. Das coisas sagradas que foram consagradas ao Senhor seu Deus. E fizeram muitos montões. Quando Ezequias chegou, tinha aquele montão de ouro, prata, vaca, boi, bezerro. Tinha de tudo. Aos montes. Para ele poder fazer a obra de Deus que tinha que fazer. E ele falou aos pastores, sacerdotes, levitas, não, deixa eles aqui. Desses montões é que eles vão viver. Porque eu preciso deles aqui, cuidando da casa. Preciso deles aqui, cuidando da obra. Isso é só para você que ainda tem essa cabeça fechada aí. Não, falei. Os últimos versículos, versículo 20 e 21. E assim fez Ezequias em todo o Judá, e fez o que era bom. Então Deus entendeu que aquilo foi bom, e reto, e verdadeiro perante o Senhor seu Deus, e em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, e na lei e nos mandamentos, para buscar o seu Deus, com todo o seu coração. E o que aconteceu com ele? Ele fez
Ação, lembra a atitude? Ele fez e prosperou. Então Deus deu a direção, ele fez. O próprio tesouro dele, ele deu. As pessoas começaram a trazer, ele deu a lei, o pessoal obedeceu e foi trazendo, juntaram montões. E aí a Bíblia fala que ele fez tudo que Deus colocou no coração dele, ele fez e Deus deu a prosperidade para ele. Você dai e dá-se-vos-á. Vou fechar agora. Provérbios 22, versículo 4. Prepara a nova tradução da linguagem de hoje. Hoje eu encerro esse assunto, tá? Semana que vem eu quero falar com vocês. A gente vai passar a falar até a Santa Ceia de dezembro de desafios. Se você tem desafios na vida para vencer, domingo que vem eu começo a falar disso e começo a orar para você vencer desafios. Pode ter certeza que vai ter grandes vitórias de hoje até de domingo que vem até a Santa Ceia de dezembro. Hoje eu encerro esse assunto aqui. Provérbios 22, versículo 4. O galardão da humildade e o temor do Senhor são o quê? Então se prepare para a riqueza, honra e vida. Agora olha a nova tradução da linguagem de hoje. Quem teme ao Senhor, quem respeita os mandamentos, quem pensa antes de falar bobagem, quem tem esse temor da palavra, essa pessoa ela é humilde e ela consegue riqueza, prestígio e vida. Vai morrer cedo não, filho. Amém? Não vai morrer cedo não. Está vendo o que acontece? É por isso que eu digo a você, quando eu vejo um vovozinho, uma vovozinha, que nem os filhos querem ficar perto, eu fico pensando, quem foi esse vovozinho? Misericórdia. Quem foi essa mãe? Para o próprio filho não querer ficar perto. Que situação. Eu espero que quando eu ficar velhinho, eu continue entregando. Eu vejo às vezes lá na rua, os velhinhos passando, de bermuda, tênis, caminhando. Ele está vindo para cá, eu vi um parrudinho, a mãozinha ali, era assim todo parrudinho, né? Aí eu falei assim, se eu chegar nessa idade desse jeito, eu quero pregar. Não quero ficar domingo caminhando para lá e para cá, eu vou caminhar outros dias, eu quero continuar pregando. Eu quero chegar na minha velhice desse jeito. Amém, Jesus? Parrudinho, nem que seja devagar, vou subir essa escada aqui bem devagar, eu subo correndo, vou subir devagar. Vou pregar mais devagar, mas vou pregar, vocês vão ter que me aguentar. Diga amém? Vocês não querem que eu fique aqui muitos anos? Vocês vão ter que me aturar. Amém, Jesus? E eu espero que eu seja um velhinho que os filhos amem vir para minha casa. Amem cuidar de mim. Que os meus netos amem cuidar de mim. Eu não quero ser aquele vozinho que eu só vou lá porque eu sou obrigado a ir. Vai lá ver seu avô. Fazer o quê? Tá bom, vou passar hoje, vou, tudo bem? Tá bom, vou ficar aqui um pouquinho, vou almoçar, estou indo embora, tá, tchau. Que já sabe como é que é. E como é que é, porque tem gente que já está na velhice e continua ranzinza. Nem na velhice aprendeu a mudar o pensamento. Tem que mudar. Deus quer te dar abundância de vida. Diga amém? Riqueza, prestígio e vida longa. Para quem? Para quem tem o Senhor. Para quem anda na humildade. Tem o Senhor. Essa pessoa vai ter tudo isso. Deus vai se encarregar disso. Ele vai suprir todas as suas necessidades. Como fez com Filipenses.